Então, galera, vamos lá. Agora, Física 2, aula 18 aí. Continuando falando em circuitos elétricos, a gente vai falar do segundo lema de Kirchhoff, tá? A lei das malhas. Né? Então, o Kirchhoff vai falar bastante da potência do gerador, né? A potência do gerador que vai fornecer para um... E da resistência da corrente deles, tá? É mais, né? Falando, acrescentando, mais sobre a lei de Ohm, tá? Então, imagine um circuito simples, tá? Onde eu tenho um gerador, uma resistência, tá? Então a corrente está vindo para cá, saindo do negativo, entrando no positivo. Opa, ficou menor. Deixa eu fazer. Saindo do positivo, entrando no negativo aqui, tá? Então esse aqui é o sentido da minha corrente, tá? E qual que será a potência desse gerador, tá? Qual é a potência que esse gerador aqui, né? Esse gerador aqui, seja uma pilha, seja um gerador a diesel, a gasolina, um gerador eólico, enfim, seja um gerador qualquer. Qual será a potência desse gerador? Então, a potência desse gerador é calculada pela força eletromotriz que ele tem vezes a corrente que está sendo atravessada. Tá? Então, a força eletromotriz dele vezes a corrente vai determinar para mim a potência. Ou resistência vezes corrente ao quadrado. Tá? Então, quando eu calculo a potência, eu tenho essas duas maneiras. Tá? Força, força eletromotriz vezes a corrente, ou resistência vezes corrente ao quadrado. Tá? São duas maneiras de eu calcular a potência aí de um gerador, de uma pilha, enfim. Tá? Agora, se eu tiver um circuito que eu tenho mais de um gerador. Eu tenho mais de um gerador. Então, eu tenho um gerador aqui, um gerador aqui e um gerador aqui. Tenho três geradores. Como que eu vou calcular a potência desses três geradores aqui? Então, quando eu tenho mais de um, tá? Para calcular a potência deles, primeiro eu vou ter que ter a somatória da DDP deles, a somatória da tensão de todos eles, tá? E a somatória de todas essas tensões é a somatória das resistências vezes a corrente. A gente lembrar, lei de Ohm, RUI, tá? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, nesse meu circuito, eu tenho uma, duas, três, quatro resistências. Tá? Tem quatro resistências aqui. Essas resistências estão em série. Tá? Elas estão em série. Como elas estão em série, para achar a força eletromotriz, eu vou fazer R1 mais R2 mais R3 mais R4. Vou simplesmente somar todas.
vezes a corrente que atravessa. Tá? Por que vezes a corrente atravessa? No circuito paralelo, a corrente se divide, a tensão é constante. No circuito em série, a tensão é constante. No circuito em série, a tensão se divide e a corrente é constante. Então, a corrente que atravessa aí todos os resistores, tá? Todos os resistores, é uma só. Tá? É uma só, é a mesma. Então, é 30 ampere, 10 ampere, 50 ampere, enfim. Vai ser R1 vezes 10, R1, R2 vezes 10, R3 vezes 10. Ou seja, só somar tudo e multiplicar pela corrente. Tá? Que aí eu vou ter a somatória das tensões, da DDP, que é igual à somatória da resistência vezes a corrente. Isso quando eu tenho mais de um gerador. Tá? Quando eu tenho mais de um gerador, eu vou ter que calcular aí sobre as somatórias. Tá? Então, toda vez que eu tiver mais de um gerador. Então, um exemplo aqui, ó. Tem um gerador de 2 volts, de meio ohm, de 2,5 ohm, de 1 ohm e de 10 volts. Tá? Então, ó, a somatória da tensão da força eletromotriz é igual à somatória da resistência vezes a corrente. A somatória da tensão é 12. A somatória da resistência é 4. Qual seria a corrente que atravessa esse circuito aqui? Tá? Então, a corrente que atravessa esse circuito, 12 dividido por 4, 3 amperes. Então, tem uma corrente que está atravessando esse circuito total aqui, é de 3 amperes. Tá? Eu achei o valor da corrente aqui. Tá? Dúvida até aí, galera? Tranquilo, né? Então, só que nesse circuito que eu fiz aqui, ó, né? Nesse circuito que eu fiz, a corrente está sendo num sentido só, tá? Não em um único sentido. O que pode acontecer? O que pode acontecer é ter circuitos assim, ó. Tá? Circuitos dessa maneira. Tá? Tá vendo que o tracinho aqui, ó, o menor tracinho, ele é diferente, né? No primeiro, ele está do lado esquerdo. No segundo, ele está do lado direito, né? Então, eu tenho que prestar atenção aí, tá? Porque nessa situação, é a DDP, a tensão aí, ela vai ser diferente. Eu não vou somar ou subtrair sempre, tá? Eu tenho que prestar atenção nesses tracinhos aqui, tá? Nesse tracinho. Então, esses tracinhos, eles vão indicar
se eu vou somar ou subtrair. Naquele primeiro, eu somei as duas e acabou. Tá? O que vai acontecer? Tem que prestar atenção nisso. Se meu circuito, vou esquecer o resto, tá? Eu vou esquecer o resto aqui, o resto não me importa, as resistências. Eu vou olhar aqui só para os geradores. Se eles estiverem na mesma direção, tá? Se eles estiverem aqui, ó, igual, o menorzinho para o mesmo lado, eu vou somar. Tá? Você vai somar. Agora, se tiver lados diferentes, tá? Significa que esse a corrente está vindo para cá e esse a corrente está vindo para cá, tá? Então aqui eu vou subtrair, né? Então eu vou subtrair. Então, um exemplo aqui, ó. 2 e 10, né? E aí já vou colocar aqui a resistência total de 4, tá? Que foi o que eu comecei a fazer lá no exemplo, tá? Que era meio, 2,5 e 1. Eu vou colocar aqui de 4. Então, ó, a somatória 12 é igual a 4 vezes I. I é igual a 12 dividido por 4. I é igual a 3 ampere. Foi o que eu fiz lá naquele primeiro exemplo. Por quê? Porque aqui está indo numa única direção. Agora, se ele estiver assim, ó, aqui é 10 e aqui é 2, aqui é 4 ohms, o que eu vou fazer? Eu vou ter que subtrair, porque uma corrente está vindo para cá e o outro está vindo para cá, tá? Então, como elas estão em direções opostas aqui, ó, o desenho, prestem bastante atenção nesse desenho, tá? A corrente sempre entra no menorzinho. Então, a corrente está entrando aqui e aqui. Por isso que tem vindo uma para cá, uma para cá. Aí eu vou subtrair, tá? Aí eu tenho que subtrair esses dois, tá? Elas não estão no mesmo sentido. Então, eu vou subtrair. 10 menos 2, 8. Vai ser 8 é igual a 4 vezes I. 8 dividido por 4 é igual a I. Corrente é de 2 ampere. Opa. Então, nas malhas de Kirchhoff, tá? A gente usa a mesma lei de Ohm, Rui. Mas o que a gente tem que prestar atenção? No sentido da corrente, tá? No sentido da corrente. Nos geradores aqui, ó. Tá? Eles estão na mesma direção e mesmo sentido, ou mesma direção em sentidos opostos. Tá? É isso que a gente tem que prestar atenção. Se ela tiver tudo na mesma direção, soma. Sentidos opostos, subtrai. Tá? Isso é o mais importante. Tá? Se ela é positivo, saber se a força eletromotriz é positiva ou se ela é negativa. Tá? Está indo na mesma direção ou não. Então vamos para os exercícios aí. O primeiro. De um trecho de um circuito mais complexo,
em que se as setas indicam o sentido convencional da corrente, são conhecidas as informações presentes na figura. Seguinte. Quantos valores que podem ser calculados no circuito, julga as afirmativas a seguir. Então, ó, tem um circuito aí, né? Então, aqui, ó, 0,2 ampere. Quatro ohm. Aqui tem mais um, 1,3 ampere. 4 ohm. 3 ohm. E aqui é 2 volts. Aí vem para o outro lado. 1 ampere. 6 volts. Aí tem algumas afirmações sobre esse circuito aqui, tá? A resistência elétrica no resistor 5, que é esse aqui, ó. É de 3 ohms, tá? É de 3 ohms. Então, tensão. Rui, né? Tensão vezes corrente. Eu sei que é uma tensão que está passando de 2, a resistência é de 4, e a corrente eu não sei quanto que é. Tá? Então, 2 dividido por 4 é igual a I, e é igual a 0,5. Tá? Então, eu sei que I1 mais I2 mais I3, porque é um circuito paralelo, I1 mais I2 é igual a I3, que é um circuito paralelo. A I1, tá? Não sei quanto que é. A I2, eu calculei aqui, deu 0,5. A I3 é a corrente que está passando, que mostra para mim no desenho, né? Que é 1,3, ó. Chegou lá. Então, a I1 aqui é 0,5. Zero mais I3 é igual a I4. 0,2 mais 1,3 é igual a 1,4. 1,4 não. 1,5. Então, o I4, 1,5 ampere. I6 mais I5 é igual a I4. Então, I6 é igual a 1, né? Aqui, ó, 1. I5, não sei quanto é. E o I4, 1,5. Então, I5, 1,5 menos 1, meio ampere. Tá? Então, a primeira aí é falsa. A primeira é falsa. Não pode ser. Por que é falsa? Tensão sobre corrente. O I6 o I5 a gente descobriu que é meio. Então, 6 dividido por meio dá 12. Ele está falando que é 3. Então, é falsa.
A2. A tensão elétrica no resistor R1 é de 2 volts. Resistência, tensão sobre corrente. Tensão é igual a resistência vezes corrente. 3 igual a 8. A terceira. A terceira fala o seguinte: a potência dissipada pelo resistor 4. Né? Então, potência é igual 4 vezes 1,5 ao quadrado, 4 vezes 2,25. 9 watts. Então, a 4 é verdadeira. E a 5, que fala? Não, só 5, ó. Só 4. Então, oh, 5, 3 e 4. Viajando, isso aqui era 2, né? Isso aqui é 2. Essa é a 3, agora é a 4. Essa aqui é a 3. A 4. O valor da resistência elétrica R6 é de 6 ohms, tá? Então, de novo, resistência, tensão sobre corrente. Eu sei que é 6 e a corrente é 1. A gente calculou lá no começo. 6 dividido por 1, 6. Então, a 4 é verdadeira também. Alternativa. A2. Utilizando o circuito elétrico a seguir, pode-se afirmar que a corrente elétrica que atravessa o resistor de 3 ohms é de... Então, ó, tem um circuito aqui. Ó, o que eu falei. Eles estão iguais aqui, tá? Como eles estão iguais, tá? Como eles estão iguais, o que vai acontecer? Ó? Sai daqui e entra aqui. Então, eu tenho um de 40 menos o de 12. Tá? Então, vai dar 28. A resistência total, tá? A resistência total aí, eu tenho um de 4, um de 1, um de 3 e um de 2. Então, 4 mais 1 mais 3 mais 2 vezes I. 28 é igual 5, 8, 10. 10I. I é igual a 28 dividido por 10. 2,8 ampere. Alternativa B. No 3. De acordo com a figura, os valores das correntes elétricas I1, I2 e I3 são respectivamente iguais. Tá? A. Então, vamos desenhar o circuito aqui. Então, ó, assim. Então,
corrente está vindo para cá, a corrente está vindo para cá, e a corrente está vindo para cá. Aqui é de 6 volts, 4 volts e 8 volts. 4 ohms, 5 ohms. Então, aqui é o valor da corrente. Então, primeiro, para a malha para essa aqui, ó, essa malha da esquerda aqui, eu tenho um de 6 e um de 4. Tá? 6 e de 4. Então, eu sei que 6 mais 4 tem que ser igual a 5 vezes I. 10 é igual a 5I. 10 dividido por 5 é igual a I. I é igual a 2 amperes. Tá? Então, eu já tenho aqui 2 amperes. O lado esquerdo. Agora eu vou para o lado direito. O lado direito, né, tem um de 4 e um de 8. Ó, mesmo sentido aqui. Então vamos somar. 4 mais 8 é igual. E a resistência, ele só tem uma aqui, ó, de 4. 4 vezes I. 12 é igual a 4I. 12 dividido por 4 é igual a I. I é igual a 3 amperes. Então eu tenho um de 2 e um de 3. E 1 mais I2 é igual a I3. E 1, 2. E 2, 3. 5 amperes. Alternativa certa, alternativa A. 2, 3 e 5. E a 4 tem um circuito assim, ó. 4 ohms, 20 ohms, 10 ohms e R. Tá passando para cá, fala aqui uma corrente de 12 amperes e para cá uma de 6 amperes. Tá? E ele quer o valor dessa resistência. Tá? Então, circuito paralelo, eu sei que a força eletromotriz é resistência vezes corrente. Né? Resistência vezes corrente. Então, a força eletromotriz aí, a DDP, 20 vezes 6. Então, a DDP, a força eletromotriz, 120 volts. 120. Então, eu sei que tensão é igual a resistência vezes corrente. 120 é igual a resistência de 40 vezes a corrente. 120 dividido por 40 é igual a corrente. Corrente é igual a 3 amperes. Então, eu já sei que lá está passando uma corrente de 3 amperes. Então, ó, a corrente no R mais a corrente no 1 mais a corrente no 2 é igual à corrente total. A corrente no R eu não sei quanto que é. No I1 é 3, no I2 é 6, que tem que dar 12. Corrente no R é igual a 9. A corrente no R, 12 menos 9, 3.
3 amperes. Ó, 30 ohms. Da alternativa C. Fechou? Tá o livro completo lá. Até mais, rapaziada. Falou!